Olá, vamos falar hoje sobre circuitos elétricos, associação de geradores e de resistores. Vou utilizar aqui o simulador que se encontra no conteúdo multimídia, circuitos elétricos, onde eu posso associar geradores representados por pilhas e resistores representados aqui por lâmpadas. Um circuito bem simples, pode ser montado aqui com gerador de força eletromotriz 3 volts, resistência interna nula para que a DDP seja também igual a 3 volts e um resistor de resistência 3 ohms. Sendo então R igual a 3 ohms e U igual a 3 volts, a corrente elétrica, que é a razão entre DDP e resistência, vai ser igual a 1 ampere. Observe. Está lá, ó. Corrente elétrica 1 ampere, a DDP sobre os terminais do resistor 3 volts, que é exatamente igual a DDP fornecida pelo gerador. Associando mais de um resistor. Vou colocar 3 lâmpadas, que são os meus resistores, em série. Supondo ainda que a resistência de cada um seja 3 ohms, eu vou ter 3 mais 3, 6 mais 3, 9. Numa associação de resistores em série, nós devemos somar as resistências de cada resistor. Então aqui vai dar 3 mais 3 mais 3, 9 ohms. Como a DDP fornecida é igual a 3 volts, eu vou ter uma corrente elétrica I igual a 3 sobre 9, 1/3, ou aproximadamente 0,33333 amperes. Vamos observar. Está lá. Corrente elétrica 0,3 amperes, 0,3, 0,3. Por que é igual nos 3? Porque só há um caminho para a corrente elétrica percorrer, portanto só existe uma corrente elétrica. Então, uma característica da associação em série é que a corrente elétrica é a mesma para todos os elementos. Numa associação em paralelo, ocorre diferente. Então, se eu colocar aqui as lâmpadas agora em paralelo, a resistência total equivalente do circuito, desse trecho aqui, tem que ser obtida por essa outra forma. É a soma dos inversos, né? Então, o inverso da resistência equivalente é a soma do inverso da primeira resistência, com o inverso da segunda, com o inverso da terceira. 1/3 mais 1/3 mais 1/3 são 3/3. 3/3 é o mesmo que 1. E o inverso de 1 é 1 mesmo. Então a resistência equivalente agora é 1 ohm. Então na associação em paralelo, a resistência total diminui em relação à resistência de cada elemento. Como a resistência é equivalente de 1 ohm e uma força eletromotriz de 3 volts, ou no caso uma DDP de 3 volts, eu vou ter uma corrente I igual a 3 dividido por 1, 3 amperes. 3 amperes é a corrente total do circuito. O que vai acontecer com a resistência de a corrente elétrica em cada uma das lâmpadas? Veja lá, é 1 ampere. Mas não era 3 que a gente tinha calculado? Sim, 3 amperes é a corrente total do circuito. A corrente que está passando nesse fio aqui é 3 amperes. O que ocorre aqui? Ocorre que está chegando aqui 3 amperes. Ele encontra aqui 3 caminhos a partir desse ponto. Então aquela corrente de 3 amperes vai ter que se dividir em 3 caminhos. E aqui ele se une novamente. Como os 3 resistores aqui são iguais, tem que passar corrente igual, correntes iguais em cada um deles. Portanto, vai passar 1, 1 e 1, cuja soma é 3. Então, no caso de uma associação em paralelo, a corrente total do circuito é, na verdade, a soma das correntes de cada elemento. Aqui, no nosso exemplo, essas 3 correntes, I1, I2 e I3, são iguais. Mas é só porque eu tenho resistores com resistências iguais. Se eu tivesse resistores diferentes, eu teria também correntes diferentes. E a soma
é que seria a corrente total. E numa associação mista, então eu tenho um resistor em série com outros dois que estão em paralelo. Então eu tenho que determinar primeiro o equivalente da parte paralela, da associação em paralelo. Então aqui vai ser 1/3 mais 1/3, 2/3. Daí tem que inverter. Então 2/3, invertendo fica 3/2. 3/2 é o mesmo que 1,5. Ou seja, no lugar dessas duas lâmpadas, eu poderia ter uma só de resistência igual a 1,5 ohms. Se eu tivesse então 1,5 ohms, bom, eu tenho 1,5 ohms, e aqui eu tenho 3 ohms, somando, eu vou ter uma resistência total equivalente de 4,5 ohms. Como a força eletromotriz, ou a DDP, é igual a 3 volts, eu vou ter uma corrente elétrica 3 dividido por 4,5, que deve dar 0,6666, dá para arredondar para 0,67 amperes. Vamos conferir. Tá lá, 0,67 é a corrente total do circuito. Cada uma das outras duas lâmpadas, que estão ligadas em paralelo, recebe metade disso, 0,33. Esta lâmpada, como ela é percorrida por uma corrente mais intensa, ela deve brilhar mais intensamente. Neste caso não dá para observar, mas eu posso observar se eu aumentar a força eletromotriz. Observe ali, ó. Eu coloquei 3 geradores associados em série. Geradores em série, ocorre que a DDP total, a força eletromotriz total, é a soma das forças eletromotrizes de cada um. Como eu não tenho resistência interna, a força eletromotriz é igual ao DDP. Então, se eu tenho 3, 3 e 3, eu vou ter 9 volts, que é o total. Com 9 volts, este primeiro resistor aqui, essa primeira lâmpada está sendo percorrido por uma corrente de 2 amperes, e cada uma das outras duas lâmpadas com a metade disso, 1 ampere cada um. Portanto, essa lâmpada deve brilhar mais intensamente. Vamos aumentar ainda mais aqui, ó. Em vez de geradores de 3 volts, vamos colocar 3 geradores de 4,5 volts. Eu vou ter daí 13,5 volts, DDP total, e veja como essa lâmpada realmente brilha muito mais. A corrente que passa agora é 3 amperes, e cada uma das outras duas 1,5. Então a potência dessa lâmpada, a potência que ela está dissipando é muito maior. O que acontece se aumentar ainda mais? Em especial com essa lâmpada? Pode ocorrer da intensidade de corrente ser muito alta. E veja o que acontece. Se a intensidade de corrente for muito alta, ela vai romper o filamento. A lâmpada vai queimar. Rompendo aquele filamento, não vai passar corrente por aqui. Consequentemente, as outras duas lâmpadas não vão acender, porque então rompeu completamente o circuito. Numa associação em série, isso não ocorreria. Veja, se eu colocar essa lâmpada aqui, não vão queimar as lâmpadas. Todas elas vão acender. Já se eu colocar todas elas em paralelo, todas elas vão queimar. Porque agora todas elas estão diretamente ligadas a 27 volts. Então todas elas acabam queimando. Bom, por enquanto é isso.